proponho ensinar num vídeo de 1 hora ou 2 o que aprendi em 20 anos, mas sim fornecer algumas dicas e soluções para certos problemas que são comuns a quase todos os pintores. Portanto, gostaria de convidá-los a assistir e participar comigo deste projeto. Esse aqui é o modelo que nós vamos usar para a nossa pintura. Eu não me preocupei com a composição das peças, e sim com os elementos separadamente. Então nós temos aqui o brilho do cobre que eu vou ensinar, o vidro, o copo de cristal, as uvas, as frutas e a renda da mesa. E para isso nós vamos precisar de uma tela branca que eu lixei para não gastar os pincéis. Aqui eu tenho a palheta que eu coloco as tintas na ordem que o Salvador Rodrigues usava. Eu começo pelos amarelos, depois eu vou para os vermelhos, os terras, os azuis, os verdes e o preto. E é bom lembrar que o preto a gente deve usar não para fazer a sombra, mas sim para fazer os brilhos e as luzes. Ali eu tenho um godê duplo, onde eu coloco a terebentina e no outro eu coloco o médium. A terebentina é para a primeira camada para esboçar e depois o médio é para os retoques. Eu uso esses pincéis chatos de seda, largos e chatos, e um pano para secar os pincéis. E é bom a gente lembrar que pintor grosso, pincel fino. Pintor fino, pincel grosso. Vamos lá? No decorrer da pintura eu vou dando umas dicas. A primeira dica é que eu misturei o laca de garrance com verde esmeralda, que são cores complementares, e estou dando a pincelada no sentido vertical. Eu não tenho desenho pré-estabelecido, eu não desenho com carvão, já vai direto na tinta. E eu estou fazendo o fundo. Eu estou criando o ambiente para depois começar a colocar as peças. E as pinceladas são verticais e bem intercaladas, porque a tela tem que respirar. Feito isso, dou uma limpadinha no pincel, de leve, coloco o ocre e agora eu dou a pincelada no sentido horizontal. Eu aqui estou criando a mesa onde a gente vai colocar os objetos. Apesar da toalha ser branca, eu estou fazendo fundo, eu estou fazendo o que vem embaixo, que é a mesa. E é um tom claro. Quer dizer, aqui já estou iluminando o quadro. Quando tem a viradinha da mesa, eu vou dar outra vez as pinceladas em sentido vertical. Então aqui eu já criei o ambiente. Embora não tenha desenho nenhum, a gente já tem aquela sensação de perspectiva. Então agora com laca puro, alizarino ou laca de garrance, tem esses dois nomes essa tinta. Eu vou fazer o vulto da chaleira. A chaleira é a coisa mais importante dessa composição. E por isso que eu estou colocando ela um pouquinho à esquerda. E ela é o elemento maior também. Então não deve ficar no meio do quadro, deve ficar sempre mais à esquerda. E eu não estou preocupada com os detalhes, só com o tamanho dela em relação ao meu quadro. Como não é um documentário, a gente pode fazer ele um pouco maior ou um pouco menor. O importante aqui é não colocar branco, clarear a tinta só diluindo ela mais. Isso aqui, esse desenho da chaleira eu estou fazendo com laca de garrance puro. Agora o claro, que ela é mais clara, a luz está batendo nesse local aqui, então aqui é mais claro, eu coloquei ocre. Para escurecer mais, é o laca puro com um pouquinho de verde esmeralda. E é o verde esmeralda porque o verde esmeralda que é o complementar do laca de garrance. Esse aí é o reflexo da toalha na chaleira. E eu coloquei laranja.
E sempre puro, porque eu misturo as tintas na tela. Então, como já tinha embaixo aquele tom do laca, misturando com o laranja, deu esse tom que é o tom do cobre. Nessa chaleira tem uma porção de brilhos no modelo. Eu vou escolher um só e vou marcar o lugar que a luz está batendo. E a gente olha bem e pinta pouco. Isso o Salvador Rodrigues ensinava. Agora eu deixo a chaleira como está e vou começar a fazer a garrafa. A mesma coisa, eu vou fazer o vulto dela. E estou usando verde esmeralda. A pincelada redonda já fez o jeitão dela, quer dizer, o vulto dela já está. Não tem importância se ela ficar mais gorda, porque depois com o fundo é que eu vou acertar o desenho. E sempre olhando para o modelo. E seguindo a lição do Rodin, deixe que a natureza seja sua mestra. No começo é bom não inventar nada, depois a gente pode interpretar. Agora eu coloquei essas pinceladas assim mais retas em cima da outra, causa assim essa sensação de mistério, porque fica eles ficam entrecortadas. Escureço um pouquinho mais a garrafa, porque eu já estou colocando a sombra que está dando da chaleira nela. E já arredondei a mesa, porque a mesa lá é redonda. Isso da gente ficar pintando o fundo, reforçando a pintura do fundo, a gente vai olhando e vai vendo as figuras onde elas estão. Se elas estão mais para frente, mais para trás, já é um exercício também para a gente aprender a olhar. Esses escuros que eu estou colocando são as pregas do pano que está atrás do modelo. Geralmente perto da peça a gente coloca um clarinho para destacar. Porque tem mesmo, se a gente olhar bem, tem uma espécie de uma auréola assim em volta dos objetos. Agora aqui eu vou marcar a mesa, o redondo da mesa do lado de cá. Primeiro eu faço essa linha em relação à chaleira. Depois que eu vou olhar o lado de lá para ela ficar certa, para não ficar torta de um lado. E é um tonzinho misturado com um pouquinho do verde. Porque, como eu já falei antes, o verde é complementar do alizarino. Como tem muito alizarino na chaleira, esse verdinho vai dar o complementar que vai colocar essa chaleira um pouquinho mais para frente. O tempo inteiro a gente deve estar olhando o modelo. Porque aos poucos a gente vai descobrindo coisas que a primeira vez a gente não vê, depois a gente vai indo. Então vai clareando, é mais claro e vai aos poucos também. Porque para colocar uma cor clara assim, ela vai ficar um pouco chocante. Então a gente vai indo aos poucos até chegar no tom que a gente quer.
A gente tem uma certa tentação de começar a colocar as luzes e os brilhos, mas não deve colocar só a cor. Por exemplo, aí é um tom meio azuladinho. Quando a gente colocar esse azul aí, quando colocar depois a luz mesmo, a laranja, vai brilhar muito mais, vai dar aquele brilho que a gente está querendo. Então é só marcar o lugar. Depois, com a pincelada, uma tinta vai se mesclando com a outra e vai se integrando, vai ficando aquela cor, até diziam que era cozido, quer dizer, vai ficar bem cozinhado, quer dizer, bem misturado uma com a outra, mas sem ficar cinza, sem a gente ficar esfregando. É sempre cores diferentes que vão se misturando na tela. Agora, o Milton Pereira gosta de misturar as tintas na paleta. Isso a pessoa vai conforme ela se ajeitar melhor. Agora eu estou fazendo a maçã. Eu estou colocando a cor própria dela, que é o vermelho chinês. Também com pinceladas redondas, porque ela é redonda, isso aí é o gestual, a gente segue o gesto que o objeto tem. Sem branco, não coloco branco de jeito nenhum. E o tom mais escuro, eu misturei um pouquinho de laca com um pouquinho do verde que já estava no pincel, já tinha um pouquinho de verde no pincel. E a gente pode fazer, cada pintor vê as cores da sua maneira. A única coisa que a gente precisa prestar atenção é que a cada luz a sombra seja correspondente.